Olá, sociedade sul-mato-grossense. Estamos aqui para mais uma edição do Conexão Pública MS, ferramenta de comunicação do Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul. Hoje, novamente, o nosso entrevistado é Leonardo Lacerda, presidente do Sindijus e também um dos coordenadores do Fórum dos Servidores. Leonardo vem hoje ao programa para rebater a declaração do governo do Estado que foi publicada no Correio do Estado, no Campo Grande News, que retrata que os servidores tiveram 72% de aumento em 5 anos. Leonardo vem para esclarecer esses fatos e também dizer as inverdades que essas matérias refletiram em relação ao servidor público estadual. Leonardo, seja bem-vindo. Infelizmente, novamente, o governo do Estado surpreendeu a todos ontem, 19/4, com esta matéria em alguns jornais online aqui de Campo Grande, onde ele diz que os servidores públicos do Estado, em 5 anos, tiveram um aumento de 72%, justificando para isso promoções, realinhamento salarial, também correções e distorções salariais, fato que na realidade não retrata aumento, porque o servidor tem, na realidade, direito constitucional de todo ano ter a revisão geral anual, de acordo com o período inflacionário. E, estranhamente, o governo solta essa nota nesses meios de comunicação, que muito mais é uma nota do governo do que uma matéria, tendo em vista que o Campo Grande News e o Correio do Estado não quiseram ouvir a outra parte, como manda o bom jornalismo, você tem que sempre ouvir a outra parte, nesse caso, um representante aí do fórum sobre esse tema, e infelizmente isso não aconteceu. Então, gostaria que você pudesse, primeiro, fazer uma análise desse período em relação a essa questão salarial dos servidores e também dizer que você, mesmo como presidente do Sindijus, que representa um outro poder, faz parte dessa representatividade plural, também fazer um balanço daquilo que foi tentado negociar com o governo durante 5 anos. Então, quando a gente fez a reunião ontem, dialogamos com todas as categorias de serviço público, né, as principais, né, compareceram à reunião ontem, e o clima é generalizado de revolta dos servidores, todas as categorias de servidores do nosso Estado. Porque todo mundo sabe, a gente vive essa realidade, né, e a própria notícia falou, só que lá, mais escondido no meio do texto, que a revisão geral anual, a reposição inflacionária nesse período foi de apenas 6%. Ou seja, a inflação que a própria notícia alega de 45% e o reajuste geral a todos os servidores de 6%. Essa é a realidade. A realidade é que os salários de todos os servidores do Estado foram diminuídos, corroídos pela inflação em 39% nesse período. Houve diminuição salarial. Só que houve um jogo de palavras. Então, pegaram os gastos com os servidores públicos num determinado período, compararam e disseram que os gastos com os servidores públicos aumentaram 70 e poucos %. Não o salário deles, não o salário de todos os servidores, e aí colocaram como pretexto a questão de carreira. O que a gente notou disso aí? É que, primeiro de tudo, a gente viu que teve sim reajustes inflacionários generosos para os cargos comissionados. Então, esses sim que são os secretários de governo, os assessores especiais, os cargos políticos e indicados políticos, esses tiveram a inflação reposta, vira e mexe aparece ali o reajuste grande. Já os servidores de carreira, os servidores concursados, independentes, que trabalham para o Estado, esses só tiveram 6. Então, o primeiro ponto importante para esclarecer é diferenciar a revisão geral anual, a reposição inflacionária que não vem sendo concedida, ou seja, quando ela não é concedida, ela diminui o salário, e a realidade é que foi de 6% aproximadamente em todos esses anos, e separada da carreira. Já a carreira, eventual promoção, isso aí já está na lei, isso aí faz parte. A pessoa que já é muito antiga, a pessoa que por merecimento atinge um grau de carreira, aí tem eventualmente essa promoção. Isso aí não é nada mais do que a obrigação do governo, mas o que a gente vê é que misturaram todos os gastos, então incluíram também os comissionados ali, que estes sim tiveram reajustes muito grandes, muito maiores do que o dos concursados. Lembrando que o aposentado e o pensionista, eles não podem ser promovidos.
Então, eles não têm outro reajuste senão a revisão geral anual prevista na Constituição Federal. Fato que não aconteceu durante esses 5 anos e depois, consequentemente, ainda tiveram uma redução salarial com aumento da alíquota da Previdência, de 11% para 14%. Esse é um ponto muito importante também. Como teve a reforma da Previdência, que na verdade foram duas, né? Uma em 2017 e outra agora, finalizando para na verdade, destruir a nossa Previdência de vez e acabar com as nossas finanças, mas o conjunto delas, é importante ressaltar primeiro, que o aposentado ele só tem um reajuste na sua aposentadoria, nos seus proventos, por meio da revisão geral. Porque aposentado não tem promoção, ele não está na ativa, né? Então não tem promoção, progressão, ele fica dependente do reajuste geral da reposição da inflação. Então isso já é o primeiro fato. Os aposentados são extremamente prejudicados com essa política de, às vezes, setorizar, dar um aumento para uma categoria ali só na carreira. Então, o aposentado, ele literalmente só teria 6%, que seria a revisão geral. Então, tem esse primeiro ponto. Então, o aposentado está extremamente prejudicado, porque não tem essa outra chance de melhorar um pouquinho o seu salário. E temos o outro ponto, que são as reformas em si. Em 2017, já foi feita a reforma da Previdência, e foi quando eles deram 3%, que não repôs nem um pouquinho a inflação do período. E aí eles concedem 3%, mas tiram 3% da Previdência. Então, quando a gente analisa hoje, aqueles 6% que já seriam muito pouco, 6% em relação a uma inflação de 45%, desses 6%, nem isso o servidor recebeu efetivamente, porque deu com uma mão e tirou com a outra. Concedeu 3% num período, outros 3% em outro, mas retirou 3% de todos os servidores da ativa por meio do aumento da alíquota de 11% para 14%, diminuiu em 3%, e do aposentado, dependendo de cada um, esse prejuízo foi infinitamente maior, porque além de aumentar de 11% para 14% a alíquota, aumentou a base de cálculo dos aposentados de forma gigantesca. Então, tem servidores ali que pagam R$700 a mais de previdência, perderam R$700 a mais da sua aposentadoria, chegando até 1.600 e poucos, que seria do caso dos aposentados por doença grave, que foram os mais prejudicados e passaram a ser cobrados de forma mais firme pelo governo. Então, com certeza a gente pode dizer que, em relação aos aposentados, muito provavelmente nesses 5 anos houve diminuição da renda não só pela inflação, mas efetivamente do que ele ganha pela cobrança previdenciária, o que é lamentável. O governo reconhece, da própria matéria publicada, repito, pelo Campo Grande News, pelo Correio do Estado, que deveriam ter ouvido os representantes dos servidores, porque o bom jornalismo manda isso, você tem que ouvir o outro lado, não o fizeram. Na realidade, o governo do Estado mandou uma nota para esses meios de comunicação e eles retrataram na íntegra, sem buscar a informação do outro lado. O governo defende que os servidores públicos tiveram a questão deste abono e que serviu como incremento de renda. O abono não pode ser computado como aumento porque ele é temporário e também não foi incorporado, porque há uma resistência do governador Reinaldo Azambuja, é isso? Na verdade, o governo deveria ter vergonha de falar desse abono, que era um abono temporário para durar 1 ano e logo em seguida ser incorporado ao salário do servidor. No entanto, ele vem sendo prorrogado ano a ano, então ele é um simbolismo de uma ingerência financeira, né? Porque já deveria ter sido incorporado, até hoje ele vai sendo prorrogado, então isso não foi um reajuste, não foi uma revisão geral que tem que ser em percentual no salário, ele é, na verdade, ali um penduricalho criado que já deveria ter sido incorporado há muito tempo. E a gente gostaria de aproveitar a oportunidade de não só esclarecer que jamais existiu 70% de reajuste nesse período para os servidores. Nessa conta, com certeza, foram incluídos comissionados, coisas até da gestão anterior, talvez de outro governador. Os contratados. Os efeitos. E nesse ponto a gente gostaria até de fazer um desafio. Por que não conceder a revisão geral esse ano? Né? Porque, como já demonstrado, a gente teve 2 revisões gerais num período tão grande, de apenas 6%. Então, esse ano, poderiam mostrar e fazer, então, uma revisão geral agora em 2021. Inclusive, também é importante lembrar que estão suspensos os adicionais por tempo de serviço, os quinquênios, né? Por uma lei federal. Já a revisão geral, por ela ser uma mera reposição inflacionária, prevista na Constituição Federal, então há um caminho para isso. Então, se o governo quer fazer uma propaganda de que gasta com o servidor ou de que investe no servidor,
é melhor ele fazer isso com coisas reais. Então, faça uma propaganda de concedeu esse ano a revisão geral e conceda isso aos servidores para começar a ir para um outro caminho, um caminho de valorização ao serviço público, ao servidor público, e aí a gente pode estar sempre trabalhando com a verdade. Inclusive, na reunião do fórum, realizada no dia que o governo soltou a matéria nos jornais online, nós entrevistamos uma sonora com o Giancarlo, presidente do Simpol, que também demonstrou a revolta da categoria com aquilo que foi publicado e declarado. Nós temos uma entrevista dele. Temos que esclarecer a verdade. Dessa forma, o Fórum dos Servidores emitiu uma nota contestando toda essa mentira que a imprensa alardeou. O servidor público, nos últimos 5, 6 anos, teve praticamente zero de reposição inflacionária. Chegou a 3% para os policiais civis, 6% para as demais categorias. Não houve avanço em várias carreiras. Então, essa é a realidade dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul. Jamais houve essa situação, como a imprensa alardeou, de 70% de aumento da folha de pagamento, de escalonamento para algumas categorias ou mesmo promoções. Nós não temos a reposição inflacionária. Inclusive, desde 2018, nós já nem temos sequer esse 3%, ele dava 2%, agora é só zero. Esperamos que em 2021, agora, com a intervenção do Fórum, com os servidores públicos unidos, a gente consiga avançar na inflação. Em tempos de pandemia, o serviço público não parou, então nós exigimos a valorização. E para a gente finalizar, reforça, a importância desse posicionamento do Fórum, a união dos servidores públicos do Estado. É fundamental que os servidores públicos estejam unidos nesse momento. É um momento difícil, de pandemia, vários colegas foram acometidos com o coronavírus, perdemos outros colegas, mas nós, servidores públicos, permanecemos unidos, trabalhando pela sociedade. E esperamos que o governo do Estado reconheça esse compromisso com o serviço público e valorize aqueles que fazem de Mato Grosso do Sul um Estado pujante, o primeiro Estado na questão da vacinação, um Estado que dá segurança às suas pessoas, que dá qualidade de vida aos seus cidadãos. Então é importante que nós permaneçamos unidos e vamos para a luta defender o serviço público e os servidores públicos. Importante essa declaração do Giancarlo, pregando a união entre as entidades de classe que representam os servidores públicos de Mato Grosso do Sul, até mesmo para que leve ao conhecimento da sociedade a verdade sobre os fatos. O Fórum soltou uma nota dizendo que essas matérias elas trazem certas inverdades, você já esclareceu alguns pontos. O DIEESE deu base para o Fórum dos Servidores dizer que nesse período de 5 anos, na realidade, o servidor deveria, dentro da revisão geral anual, ter recebido 34% de reajuste. Isso não aconteceu, ele recebeu simplesmente 6,07%. Depois veio a reforma da Previdência, onde a alíquota aumentou de 11% para 14%, tendo uma redução salarial. Eu gostaria para que você fechasse essa entrevista, fizesse essa análise e, ao mesmo tempo, deixasse uma mensagem para os servidores públicos e para a sociedade em geral sobre esse tema. Então, reforçando a fala do nosso grande colega aí, Giancarlo, o reajuste, a revisão geral, ela é igual para todas as categorias, sempre no mesmo período, conforme a Constituição Federal. Então, a gente tem que lutar para ter esse reajuste todos unidos, todas as categorias de serviço público, para que a gente tenha a revisão geral, que seja cumprida a Constituição, deixando bem claro que só tivemos 6% nos últimos anos em toda essa gestão, e não 70 e poucos por cento. Então, vamos lutar aí para, pelo menos, neste ano, já começar a recuperar um pouquinho do que era o salário do servidor público, valorizar o serviço público, que ele está sendo desmantelado, desmanchado aos poucos, e cabe a nós fazer essa defesa e em prol da população, que é a principal, que usufrui desse serviço, que é muito importante para a população mais humilde e tudo mais. Então, a gente tem que pensar nessa relevância social do nosso serviço e também lutar para que não seja desmerecido aí, ano após ano, por esse governo. Então, vamos todos juntos em busca da revisão geral, que é uma mera reposição inflacionária que não vem sendo cumprida, e atuar em conjunto aí para pressionar politicamente esse pessoal que está lá em cima e jogando essas palavras aí na imprensa e confundindo muitos ao invés de informar. Assim nós encerramos mais um Conexão Pública MS com esses esclarecimentos do coordenador do Fórum, dizendo que é uma inverdade por parte do governo do Estado e por parte da mídia, que publicou que os servidores tiveram 72% de reajuste em 5 anos, quando na realidade nós só tivemos 6,07% de reajuste
e tivemos uma redução dos nossos salários com o aumento da alíquota previdenciária, de 11 para 14. Nós não podemos aceitar esse tipo de manipulação da verdade. Então é importante as nossas lideranças se fazerem presente e esclarecer à sociedade que esses fatos são inverdades. Meu nome é Cláudio Souza, sou secretário do Fórum dos Servidores Públicos e até a próxima edição.